Mas também, obviamente, tem a contrapartida disso, que é o Lula levar a eleição no primeiro turno. As pesquisas, algumas, hoje veio uma da Futura que mostrou o contrário, mas muitas pesquisas mostram que o Lula no primeiro turno ainda vai melhor do que o Flávio. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Cara, eu me divirto porque é óbvio para vocês que assistem o programa. Desde o ano passado eu estou dizendo que Ratinho Júnior seria absolutamente destruído nas eleições. Você sai do Paraná, ninguém sabe quem é Ratinho Júnior. Bate na porta da sua vizinha e pergunta: quem é Ratinho Júnior? Você pega em janeiro, o Paraná Pesquisa dava o Lula com 39 e o Flávio com 33. O Ratinho Júnior tinha 6,5. Um mês depois, com toda a exposição, o Flávio foi para 35, o Lula com 39,6 e o Ratinho Júnior foi para 7,6. O cara que era o plano B deles não conseguia chegar a 10%. Nem no governo do estado, em que ele é governador com 80% de aprovação, ele conseguiu disparar. Segundo o Paraná Pesquisa, ele tinha 38% dos votos no Paraná. Ou seja, não domina nem o estado do qual ele veio. Imagina o restante do Brasil. E o que esses números mostram é o que a gente sabe desde sempre, mas que esses caras trabalham com político o dia inteiro, gente. Você que está assistindo aí em casa, você é uma pessoa comum. Você consegue entender a dimensão do fato de que você consegue ler o tabuleiro político eleitoral com mais precisão do que o Gilberto Kassab, que vive disso o dia inteiro? Você sabe que não existe terceira via no Brasil e o Gilberto Kassab não sabe. E mais, os analistas da mídia também não entendem. A Globo News parece que agora está entendendo que o navio naufragou. Tem um clipe aí da Globo News? Né? E também, mais própria. O Ratinho era o único que conseguia furar a bolha do Lula, né? Mesmo porque, por conta do nome do pai, ele tinha uma penetração ali, tinha uma penetração nos eleitores de até 2 salários mínimos, o que outros candidatos... Que penetração do que você está falando, Otávio? O cara tinha 7%. Da direita tinham dificuldade, o Tarcísio, por exemplo. Então, tá caindo 1 a 1, Júlia, tá caindo 1 a 1, né? Levando, a gente já sabia pelas intenções de voto, as pesquisas de intenção de voto, Quest e Datafolha, que o cenário estava difícil para a chamada terceira via, né? E também... Quest e Datafolha. Quest e Data... Não, deixa aí, Gabriel. Quest e Datafolha, que a gente sabe que são drogas, de uso avançado, né? Quest e Datafolha são as 2 pesquisas mais de esquerda do planeta. E, segundo a Quest e Datafolha... Mas para o candidato que não está relacionado nem a governo nem à oposição, no sentido ali mais estrito senso. Tá ruim, né? Já era essa história de terceira via, até na Globo News. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Ficou quem? Agora a gente tem Zema, tadinho do Zema, cara. O Zema não reputo aí, não gosto do Zema. Ele não é muito brilhante, assim, não é a faquinha mais afiada da gaveta e tal, mas ele é gente boa. Eu não reputo ao Zema um grau de psicopatia, mau caratismo, mas não reputo, não tenho essa imagem dele. Mas não tem voto nenhum. Nem em Minas. O Eduardo Leite. Quem mais tem? Caiado. Sobrou ninguém, cara. Sobrou ninguém. Você tem o Aldo Rebelo, que fica ali entre 0% e 1%. Quem mais tem na disputa? Deve ter um Emael da vida, as coisas assim, os candidatos caricatos. Acho que o Emael dessa eleição é o Renan. Renan, gente, só para deixar claro aqui, o Renan não é o Renan Bolsonaro. Também não é o Renan Calheiros. Você vê na pesquisa assim,
Renan teve 1% dos votos. Não é o Renan Calheiros nem o Renan Bolsonaro. Um abraço pro Renan Bolsonaro, Jair Renan. Eu acredito que esses 1% que dizem que vão votar no Renan fazem porque acham que é o Renan, Jair Renan, filho do Bolsonaro. E não é, gente. É o Renan, aquele doidinho do movimento Bumbum Livre. Aquele que transformou o MBL em um movimento de rua mais ativo do Brasil e o movimento de rua mais passivo do Brasil, né? Desapareceram. Estrategista brilhante. Mas tudo isso muda um pouco o cenário das eleições, né? Porque basicamente o primeiro e o segundo turno aparentemente estão ficando quase idênticos, já que 90% dos votos estão concentrados em 2 candidatos desde o início. A tendência é que pouca composição muda do primeiro para o segundo turno, à exceção dos palanques estaduais dos governadores que forem para o segundo turno e eventualmente precisarem de apoio. E isso pode ser bom. Entenda, como diz a Miriam Leitão, entenda como isso é bom. Pode ser bom porque o Flávio pode levar a eleição no primeiro turno. Nessa toada dá para o Flávio levar a eleição no primeiro turno. Nessa tendência. Mas também, obviamente, tem a contrapartida disso, que é o Lula levar a eleição no primeiro turno. As pesquisas, algumas, hoje veio uma da Futura que mostrou o contrário, mas muitas pesquisas mostram que o Lula no primeiro turno ainda vai melhor do que o Flávio. Tá ali empatado. Mas as candidaturas estão todas naufragando. Eu me lembro, outro dia eu vi o João Santana. Não sei se ele estava tentando vender para algum cliente, porque ele não ia ser marqueteiro do Lula e certamente não ia ser marqueteiro do Flávio. Eu vi um vídeo do João Santana no Instagram, não sei se vocês lembram do João Santana, todos aqueles escândalos de corrupção envolvendo o João Santana, que era o marqueteiro do Lula. Dizendo, na época da Lava Jato, Dilma e tal, era o marqueteiro da Dilma. E o cara ser marqueteiro da Dilma, pô, tem que dar um mérito pro cara, porque a Dilma é um animal quadrúpede, né? Ela assim, para ela andar em 2 membros é muito difícil. Vocês não têm noção do que passa a assessoria da Dilma. Ela não pode cair. Se ela cair de 4, ela não levanta mais. E o cara foi marqueteiro dela, porra. Os caras têm um certo grau de sucesso. Né? Mas ele estava ali outro dia dizendo: há um espaço, uma avenida enorme para aqueles que não. Para um candidato que não seja nem Bolsonaro, nem Lula, e que entre com o discurso de modernização do Estado. Eu falo: caraca, meu irmão. Olha, você vê como até o sujeito que era um marqueteiro, o cara tá completamente desconectado da realidade. Eu não vou entrar aqui em por que o Ratinho Júnior desistiu. Se foi porque percebeu que o desempenho eleitoral dele era pífio, né? Mas eu arriscaria que não, porque ele decidiu ir para a vida privada, né? Ele não decidiu disputar o Senado, por exemplo. E eu não posso deixar de ter a pulga atrás da orelha de ser em razão da preocupação dele com o Master. Ele disse na nota oficial dele que vai se dedicar à vida privada, o que pode ser mesmo. Mas ao mesmo tempo, né, o Ratinho pai, o Ratinho do SBT, tinha sociedade com os irmãos Toffoli, os mesmos do Tayaya. Não era no mesmo resort, mas era um outro resort. Reportagem do UOL, só para ninguém dizer que eu tô maluco. E pode ser também que ele tenha retirado a candidatura para ser vice do Flávio. As possibilidades são infinitas. A verdade é que ninguém sabe a razão. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança.
Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.